Nesse início de trabalho, eu sempre falo assim para a equipe, a satisfação de estar trabalhando mesmo, aquele que trabalha, aquele que é beneficiado. E a gente vai observando assim ao longo dos anos que aquele que está sempre trabalhando, ele está sempre ficando qualificado. E ele vai tendo esta condição boa, ele vai mantendo-se naquele cargo, naquele posto, ele vai tendo esta condição de segurança. E quando precisa de uma orientação, de uma informação, dirige-se àquela pessoa que vem mantendo. Esta condição é uma condição muito importante. E aquele que quer manter-se no cargo, ele tem que fazer o esforço. Que o esforço não é somente no dia do trabalho, o esforço é todo um instante. Um se encontra longe e apresenta uma ideia, uma solução de algo que precisa de acontecer. Mesmo se encontrando distante, apresenta esta condição de estar ligado naquilo que precisa. Quando trabalha com a equipe, a pessoa precisa de ir observando assim. Quando um garoto chega na casa dele com um material escolar, ele tem que rever aquilo que foi ministrado na escola. Ele tem que fazer esse esforço para dentro dele ficar com uma condição de ir assimilando aquilo que foi ministrado. Ele vai graduando à medida que ele vai dedicando o tempo. No nosso trabalho também é assim. A pessoa vai dedicando o tempo e ela vai graduando. Se ela se encontra perto ou se encontra longe, não tem importância. Dentro dela tem o fio de ligação. E a gente sabe que esse fio, ele existe. Existe para o trabalho na equipe e existe também para a vida diária da pessoa. E esse fio é vivificado ou entra num processo de ir secando. Só tem dois caminhos na vida. Ou vai levando para a florescência, para o desabrochar, ou vai levando para o atrofiamento. Aquele que trabalha na equipe é que tem que fazer essa observação, o que ele está pretendendo para o seu futuro, porque o futuro da pessoa ela é que vai traçando. A maneira da pessoa manter-se naquele posto, ela manter-se vigilante. Não tem um posto que não tem importância. Todas as funções têm muita importância e a gente sabe que o que dá importância naquele posto é como a pessoa se encontra realizando aquela função. Cada um tem que observar que o brilho em que ele vai ter da sua função é conforme ele está dedicando o seu tempo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o ser humano e seu livre-arbítrio. Cada um pode observar assim que existem irradiações na criação e as irradiações são verdadeiras. Cada um é que tem que observar que ele é as suas irradiações e as irradiações que ele tem e se encontra do jeito em que ele vive. E se ele quiser melhorar as suas irradiações, ele tem que fazer esforço de conhecer os ensinos e de viver de acordo com os ensinos. As irradiações de uma pessoa, a gente sabe assim que tem importância para ela e ela é que vai ficar qualificada na sua vida de relacionamento. Porque se ela tem a qualificação, tem muita importância para ela. As irradiações, elas atuam e atuam de uma maneira que, independente da pessoa se encontrar ou não presente, aqueles que recebem as irradiações daquele comandante, daquele empregador, daquelas responsabilidades que ele tem, ele executa as funções, porque as irradiações da pessoa continuam atuando, independente se a pessoa se encontra ou não presente. Nós, na nossa condição de vida, também tem essa importância. O ser humano e seu livre-arbítrio é essa a importância. Conforme ele faz todos os dias, é conforme são as suas irradiações. E as irradiações de uma pessoa precisam de entrar numa condição de ir melhorando. Muitas vezes uma pessoa melhora as suas irradiações
com a idade, com a diminuição da saúde, com o sofrimento em que ela passa. Mas eu vejo assim que uma pessoa, outra pessoa, precisa de melhorar as suas irradiações sem ter que passar por limitações que a vida apresenta. É a pessoa que tem que fazer esta condição dentro dela, de ir observando qual é o procedimento que ela precisa de ter para a sua vida interior ficar melhor. E a vida é interior mesmo. Uma pessoa tem saudade e aquela saudade, o coração bate forte. E junto com a saudade, muitas vezes a pessoa tem a tristeza. E é diferente quando a pessoa está estudando o livro Na Luz da Verdade, ela tem a saudade, mas dentro dela vem a alegria, por ela ter tido uma oportunidade de conviver com aquilo que está ocasionando na vida dela no momento a saudade. Então a tristeza é uma condição que o espírito humano não deveria ter. Ele teria que ter a gratidão. Se ele tem uma tristeza, tem uma desarmonia interna nos seus órgãos. E a gente sabe assim que influi muito. Se uma pessoa recebe uma informação que ela fica entristecida, essa pessoa não se encontra ligada na luz. Não tem informação que é ruim. Observando o que pode ser ruim na vida de uma pessoa. Nada pode ser ruim. Se um pai está fazendo a passagem, está largando o período de vida na matéria grosseira e está retornando à pátria espiritual, não é ruim essa informação. Porque se a gente gosta daquela pessoa, ele venceu o tempo dele e ele está retornando. Se acontece a mesma coisa com um irmão que apresenta na mesma condição de idade, aquele irmão, pelo sim ou pelo não, o comportamento que ele teve durante a sua vida, fez com que a sua vida tivesse um período assim, um período curto, ou muitas vezes ele se encontrava nessa ocasião, nesta época na Terra, para um período curto de sua existência. Todas as coisas têm muita importância e cada um tem que ver como ele faz com o seu livre-arbítrio. Não tem informação ruim, não tem informação que possa deixar uma pessoa adoecida. Se ela adoece é porque ela se encontra distante da luz. Cada um tem que fazer esta observação. É ele mesmo que tem que melhorar a sua frequência, melhorar as suas irradiações para todas as coisas que ele tenha que conviver, que ele tenha que vivenciar dentro dele. Se é da responsabilidade dele, ele teve no começo a informação se aquilo era correto e se aquilo não era correto. As outras coisas externas que existem, um pai, um filho, um irmão de sangue, um companheiro, uma companheira, o ambiente de trabalho, são coisas externas e a própria pessoa tem a condição de ter o comando de todas as coisas. Com o filho, ele está sabendo assim que se ele transmitiu para o filho os ensinos e se ele vive de acordo com aquele filho, ele se encontra despreocupado. Ele tem a noção da responsabilidade que ele transmitiu para a vida do filho e se aquele filho caminha no caminho da luz, benefício para ele. Se aquele filho não caminha no caminho da luz, é da responsabilidade daquele filho. Aquele pai transmitiu direito. Aquele irmão que teve um comportamento bom, mas que venceu o período de vida dele, ele venceu o período de vida. Quando a gente se encontra movimentando, a gente olha para trás, mas olha para trás com muita rapidez. Um instante seguinte que vai mudar o passo, o olho tem que estar onde o pé vai ficar. Tem que ter a atenção e não justifica ficar lastimando um período anterior. Quando há um descontentamento, a pessoa teve o descuido. Quando um pai apresenta numa condição de descontente na formação daqueles filhos e que muitas vezes apresenta numa condição pouco tolerante com aqueles filhos, é da responsabilidade daquele pai. Aquele pai aceitou e ele aceitou num processo muito anterior da chegada
chegada daqueles filhos. Ele vem aceitando as coisas que impõem a ele. Ele vai acomodando e ele vai, na vida diária dele, ele vai convivendo com aquilo que está sendo imposto. Esse pai não fica irritado com os filhos, ele fica irritado com ele mesmo. Se ele não tivesse aceitando as coisas impostas, ele teria agora o seu horizonte. E é da responsabilidade dele, porque um comportamento assim, muitas vezes, quando numa pequena irritação, tem a condição da pessoa ter o comando. Se essa irritação aumenta, a pessoa tende a perder a lucidez. Uma ou outra pessoa que comportou assim, ele fala que não sabe onde se encontrava naquele instante. Então a pessoa ficou muito descuidada e entrou dentro dela outra coisa. É da responsabilidade dela. Essa pessoa não se encontra numa condição de retorno à pátria espiritual. Ela deixa entrar dentro dela qualquer coisa. O ser humano e seu livre-arbítrio é toda uma condição interna. Cada um é que tem que fazer esta observação. Como é possível, todo instante, ele ir alinhando a sua vida interior. As coisas externas que nos apresentaram ou que nos presentearam, como um filho, como um irmão de sangue, como o ambiente de trabalho, tudo isso tem que ser bom na vida da pessoa. E não tem uma ou outra pessoa que tenha que ficar descontente. Se ela se encontra não compreendendo o momento em que ela se encontra tendo essas vivências, ela tem a responsabilidade de estudar mais o livro Na Luz da Verdade e perceber melhor como ela se encontra dentro dela. Ela se encontra distanciada. Às vezes, uma pessoa faz um trabalho físico de sobrevivência muito bom e aquele trabalho fica bom, mas a vida daquela pessoa não se encontra boa. Ela precisa de ver que ela, com os seus pensamentos, se encontra descuidada. Ela acha, assim, que não tem importância relacionar com qualquer pessoa, que isso não vai prejudicá-la. Prejudica sim, porque a gente sabe que tem as influências e cada pessoa tem uma irradiação. E as irradiações se impregnam em uma outra pessoa. Do jeito que as irradiações de um produto de limpeza que foi passado num ambiente e a gente sente num período depois aquele cheiro que aquele produto deixou naquele ambiente, a gente sente o cheiro também quando tem um animal que esse animal alimenta-se de qualquer coisa que ele encontrou pela mata. E quando esse animal volta, a gente sabe assim que o que ele comeu, o cheiro daquele animal, e aquele que cuida daquele animal procura dar um outro alimento para facilitar o processo digestivo. E aquele animal então fica com aquele cheiro e aquele cheiro transmite para os ambientes. Isso é irradiação. Nós também temos que observar que nós irradiamos e também recebemos as irradiações. É um esforço que cada um tem que desenvolver para ter esta possibilidade de manter as suas irradiações numa condição boa. Às vezes uma pessoa se encontra enfraquecida ou outra pessoa quer colaborar. Quando a pessoa quer ter a boa vontade em colaborar, não é suficiente. As irradiações daquela pessoa que tem vontade de colaborar tem que ser irradiações superiores à daquela que apresenta enfraquecida. Tem que ter uma melhora daquelas irradiações da pessoa enfraquecida. E somente aquele que tem as irradiações melhores é que tem esta possibilidade. Uma ou outra pessoa recebe as irradiações daquele que se encontra doente. Aquele que se encontra doente fala que ficou satisfeito em visitar aquela pessoa
ou de receber a visita daquela pessoa, porque aquela pessoa faz bem para ela, mas esse que faz bem é porque recebeu as irradiações ruins e deixou as irradiações boas. E aquelas irradiações ruins, a gente sabe assim que ela vai levar para o ambiente dela, e ela leva mesmo, que é o caso daquele cachorro que comeu qualquer coisa na mata e ele vem com aquele cheiro daquilo que ele comeu, que é o caso daquele ambiente que foi limpo, e o cheiro daquele produto de limpeza utilizado continua propagando pelos ambientes. O ser humano e seu livre-arbítrio é esta condição. Ele tem que ver que ele é as irradiações que ele é mesmo, e com essas irradiações ele recebe as irradiações dos astros. O ser humano e seu livre-arbítrio. Todas as coisas na criação são móveis, são maleáveis. E a gente observa assim que uma coisa que a gente pensa que é muito dura, tem sempre uma maneira em amolecê-la. No caso, por exemplo, de um metal que a gente julga que aquele metal é muito duro, para aquela condição daquela pessoa, realmente aquele metal apresenta-se com essa dureza, mas tem a condição de fazer com que aquele metal torna-se mole e flexível. Todos os fios de ligação, todas as irradiações são desta maneira, moles e flexíveis. Cada ato que uma pessoa realiza, cada pensamento que a pessoa tem é dessa maneira. Se a pessoa caminha numa direção de uma leveza interior, compreendendo a vida que ela está envolta com os fios, da maneira em que ela vai fazendo, aqueles fios vão tornando leves, bonitos, coloridos. Ela é que vai dando a forma e a cor a cada fio, e com a compreensão dela, aqueles fios vão ficando mais finos, mais fáceis. A individualidade de cada um vai possibilitando, com essa leveza, a pessoa ter a possibilidade de uma ascensão interior. É na leveza da pessoa. E se um fio fica preso, fica pendente, é ruim para aquela pessoa. E esse caso de um fio ficar preso, pendente, é aquilo que se fala, virou um pendor. E quando a pessoa tende a endurecer naquele caminho, para a vida daquela pessoa não dá certo. Na vida profissional de uma pessoa tem que ter uma leveza. Nessa leveza tem que ser como a água, ela não tem a compactação. Ela é firme, e ela tem uma coisa boa, ela sempre procura os lugares mais baixos e ela vai fazendo aquele caminho. Ela não macula. Quando um rio passa por uma cidade e as pessoas daquela cidade jogam a sujeira naquele rio, aquele rio carrega aquelas sujeiras um tempo. Um tempo depois ele deixa toda a sujeira para trás. Na nossa vida interior, com o nosso espírito, nós precisamos de fazer a mesma coisa. O nosso espírito é de uma condição superior e ele não macula. A pessoa pode fazer qualquer coisa, ela pode agregar ao seu espírito muitas coisas que ela fez, que ela comportou. Se ela não desvencilhar desse comportamento, ela ficará como um pendor e ela precisa de livrar-se dessas tendências. E nós sabemos assim que nós somos a cabeça dos nossos pais. Nós temos que fazer muito esforço de nos tornarmos leves. E o leve tem que ter a diferença, que é o caso da água. E a gente vê que a água apresenta essa leveza, mas ela tem aquela firmeza dela mesma, da sua consistência. Nós temos que desenvolver esta condição. O
O ser humano e seu livre-arbítrio é todo um instante a vida dele, ele está construindo os seus fios. E esses fios são as irradiações. E essas irradiações podem ficar do jeito que a pessoa está querendo. Ela é que vai fazendo. Os pensamentos têm que estar de acordo com o sentimento, tem que estar junto com a intuição. Porque se a pessoa atua de uma maneira diferente, ela fica prejudicada. E a própria pessoa é que vai ficar com esta limitação. A maneira dela receber irradiações melhores é ela mudar a sua frequência. Quando uma pessoa pretende colocar água em um recipiente e aquela água vai ter uma utilidade depois e aquela utilidade é para benefício daquele corpo físico, a pessoa procura deixar o recipiente limpo de maneiras que não fica resíduo para não contaminar aquela água. Se a pessoa tem vontade em melhorar a sua irradiação, ela precisa de fazer a mesma coisa com ela mesma, em limpar os seus entendimentos, as influências que ela recebeu e ela ir percebendo que a vida interior dela é muito mais importante e ela não precisa de ficar esperando que as outras pessoas decidam a sua vida. Ela mesma tem a condição, ela precisa de colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Com isso, a vida dela vai tendo aquela direção. Uma ou outra pessoa apresentou uma condição interna de querer ter um desenvolvimento interior. E essa pessoa teve que fazer uma opção. Ou ela fica com aqueles que se dá um nome de queridos, ou ela não caminha na sua vida interior. Ela tem que fazer esta opção. É da responsabilidade da pessoa. Porque no caso dos chamados queridos, a gente sabe assim que eles fazem a opção deles na sequência do tempo. E nossa opção é nós que temos que fazer. A vida de uma pessoa teria que ser somente alegria. E essa alegria tem que ser verdadeira. A luz manifesta com um sistema de clareza. Tudo na luz tem que ser clareza. E quando a pessoa tem comportamentos ou sentimentos que não condiz com a clareza, aquela pessoa vai trazer no seu rosto as marcas daqueles pensamentos que ela está tendo. E uma outra pessoa não pode influir na minha vida. Eu tenho que ter o meu propósito interior. O meu caminho é só o meu caminho. Um pai coloca muita esperança num filho e aquele filho vai para uma outra região, ou o tempo físico daquele filho sobre a terra também foi vencido. Então aquele pai ficou com ele mesmo. Nós, na nossa condição interior, também é da mesma maneira. Cada um é que tem que ir construindo todo instante o seu livre-arbítrio e que não tem que estar esperando a decisão de outras pessoas. As irradiações de uma pessoa é verdadeira, que é o caso das irradiações do comportamento de uma pessoa, fica naquele lugar. E essas irradiações têm que ser irradiações boas. E tem muita importância no caso da saúde. Quando a pessoa tem irradiações boas, se for preciso, ela pode colaborar com uma outra pessoa. Se não for, as suas irradiações continuam sendo para ela mesma. E ela vai usando essas irradiações numa condição diferente, porque num período na vida da pessoa, ela usa as coisas para o seu corpo físico. Num período seguinte, ela muda a norma temporal. Ela vai usando as coisas para o seu corpo de matéria fina e para o seu retorno à pátria espiritual. O desvencilhar ou não ficar com pendor tem esta importância. A pessoa vai vivendo as fases que a vida vai apresentando e tem essa importância. Ou a pessoa entra naquela condição de elevar-se, ou ela entra naquela outra condição de degradar-se. A nossa vida interior assemelha-se a uma trajetória de uma espiral. A pessoa, quando faz esforço para ter o conhecimento dos ensinos, ela entra nessa espiral ascendente e o grau dessa pessoa vai mudando.
ela vai atuando de acordo com os ensinos e ela vai vendo a diferença de cada coisa. Ela tem uma fala para outra pessoa no nível em que aquela outra pessoa se encontra. Se a outra pessoa continuar fazendo um esforço, ela tem uma outra fala, uma outra orientação, um outro ensino. Cada um é que tem que observar que tem muita importância a vida interior dele e é ele é que vai ter que fazer o trabalho em assimilar as orientações e as instruções e mudar as suas irradiações. É um esforço e esse esforço tem que ser de uma maneira boa. Cada um precisa de observar isso. Todos os dias a pessoa tem que arrumar um tempo para ela mesma e esse tempo tem que ser de acordo que ela possa ver os seus pensamentos e observando onde ela coloca o seu sentimento. E o sentimento de uma pessoa tem relação assim. Fala-se assim que a pessoa precisa de colocar o chapéu no lugar em que ela dá conta de retirar. Se ela coloca o chapéu num lugar que ela não tem acesso, ela não tem a maneira de usá-lo novamente. Na nossa vida interior é da mesma maneira. O sentimento de uma pessoa tem que ser colocado aonde ela apresenta a condição de poder contar com aquilo. E a gente sabe assim que o sentimento tem que ser colocado somente nos ensinos. Os ensinos, toda época que a pessoa precisa, se ela atua direito, se ela tem aqueles conhecimentos que são ensinados mesmo, se a pessoa bate, a porta abre, mas ela tem que saber em que porta ela bate, qual é o procedimento para ela fazer um pedido e ser atendida. Se ela tem todo um processo interior de desenvolvimento, de conhecimento, ela vai saber assim, ela vai bater e naquela porta a porta vai abrir. Na nossa vida tem que ser desta maneira. Uma ou outra pessoa que caminha com a gente durante a vida tem que ser de uma maneira boa. Vai fazer bem para aquele que caminha com a gente e vai ser bom para mim caminhar com aquelas pessoas. Todo um esforço tem que ser ligado em direção à luz. O ser humano e seu livre-arbítrio é esta condição. O esforço que ele faz para melhorar suas irradiações, melhorar sua influência. Ele recebe conforme ele irradia. No caso das irradiações dos astros, é da mesma maneira. Tem o período em que ele recebe irradiações que se fala que são irradiações que não são boas. E tem o período das irradiações boas. Se uma pessoa começa a estudar as fases da Lua, cada fase da Lua tem uma importância na vida daquele agricultor, daquele pescador, daquela pessoa que vai colher os frutos. Tem essa importância. O que a pessoa precisa é de conhecer o sistema que ele está irradiando. Toda época ele vai colher e ele vai colher coisas boas, porque no caso daquele pai, daquele irmão, sempre a colheita é coisa boa. E a pessoa é que tem que estar ligada. Uma ou outra pessoa, sabe, fazia planos para conviver com uma determinada pessoa e o tempo físico daquela pessoa venceu na Terra e aquela pessoa não se encontra mais. Essa condição é uma condição difícil para aquela pessoa que fez aquela programação, mas a gente sabe que vai ser bom para aquela pessoa se ela estiver ligada no caminho da luz, se ela estiver ligada com os ensinos. As coisas exteriores, as coisas materiais têm um tempo e a pessoa também terá o tempo. E se está apresentando para ela os quadros externos, é para ela ver que ela precisa de estar mais ligada com a sua vida interior, com os ensinos. Do jeito que uma pessoa venceu o seu tempo na matéria grosseira, eu me encontro também nesta condição de estar com
um tempo também próximo do seu vencimento. O ser humano e seu livre-arbítrio é esta condição. Todo instante ele está construindo, todo instante ele precisa de construir material que dá a ele substância interior. Tem esta importância e é a própria pessoa que vai fazer esse trabalho com ela mesma. Cada um é responsável por si e a responsabilidade é individual. Se uma pessoa se encontra descontente, se encontra amargurada, no começo de toda uma situação, ela pôde verificar que aquilo poderia trazer para ela uma disfunção interna. Ela quis ter este caminho. É da responsabilidade dela melhorar a sua frequência, melhorar as suas irradiações e compreender que ela entrou naquele caminho, agora ela tem um tempo para continuar com aquela responsabilidade. É da responsabilidade dela concluir bem esta fase em que ela se encontra.